Olá, muito bom dia! Quando se falava em seringueira, a gente logo pensava em extrativismo na Amazônia. Mas hoje isso é coisa do passado. A avicultura está crescendo e o estado de São Paulo é responsável por 60% da produção nacional. Os produtores estão cada vez mais animados porque o mercado da borracha natural está em alta. No Caminhos da Roça de hoje você vai conhecer os cuidados com a produção e também os novos desafios para o setor. E mais. Pesquisa. Técnicos mapeiam doença que pode derrubar a produtividade dos seringais. Inovação. Agricultores experimentam o cultivo de uma maçã diferente. Colheita. Clima e preço animam produtores de jabuticaba. E mais, no quadro Todo Sabor, 2 receitas diferentes de pastel. Gente maliciosa não entra no céu. Na prosa caipira, o bom humor de Barnabé. Ele falou, então, comece a passar a ripinha. Bate a bota no chão, fazendo levanta pó. E as duplas Dani e Diego. Lá em cima faz caracol, bate a bota no chão, bate a bota no chão. Sai da toca do coelho, vê. E Eduardo e Rafael. Amando carregado, por isso só pega a bucha. Nós estamos na Fazenda São José, em Colina, e eu converso agora com o proprietário Marcelo de Felício, que cultiva seringueira há 6 anos. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Obrigada pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço. O que o senhor cultivava antes aqui e o que fez o senhor mudar para a seringueira? Fernanda, a gente cultivava aqui laranja e cana, entendendo? E também um pouco de pecuária. Aí resolvemos iniciar a atividade de seringueira devido ao problema de topografia e a mecanização da cana-de-açúcar pela dificuldade da mecanização em áreas de topografia um pouco alta, caída. Era complicado? Era complicado, dificultava plantio, colheita, né? Então começamos pela área de pastagem, que era uma área de menor rentabilidade, e também pensando na parte ambiental, que é uma cultura muito, protege muito os mananciais, então já juntando a parte comercial, ambiental e até social. Né? Então vocês fizeram um estudo para saber qual seria a melhor opção aqui para a propriedade? Exatamente, né? A gente já não tinha plantio aqui, mas conhecia um pouco a cultura de outras propriedades. E aí achamos que dentro das condições da fazenda ela ia se enquadrar muito bem. Entendendo? Então resolvemos iniciamos em fevereiro de 2006 e daí organizamos um projeto para 80, 100 mil plantas, né, que isso equivale aí a algo em torno aí de 100 e poucos alqueires. Então fizemos essa programação aí de 220, 230 hectares e a gente vem plantando isso anualmente, em torno de 15 mil plantas por ano. Qual foi o investimento? O investimento é alto. Falta um pouco de apoio da parte de banco. Agora esse ano passado e este ano já está tendo algum incentivo da parte de plantio, não é muito, mas ajuda, já tem um pouco. As condições de financiamento são boas, são melhores, os juros são razoáveis, e porque o investimento é alto, hoje é uma cultura de acima de 10 mil reais por hectare para implantação. Inicia a exploração de sangria com próximo de 7 anos a 8 anos, né? Então é um investimento que você tem que ter um caixa, um recurso para poder ter esse aporte financeiro. Tem um tempo ainda então para começar a sangria? Tem bastante. Ainda nós estamos aqui com próximo de 6 anos, quer dizer, devemos iniciar a exploração, né, a sangria agora em 2012. Então, quer dizer, 6 a 7 anos para iniciar. Vai estabilizar a produtividade aí, econômica com 8 anos, né, onde você estabelece aí um teto já bem razoável de produtividade. Como é que é feito o manejo aqui na plantação? Na propriedade nós temos um manejo um pouco diferente de algumas outras propriedades. A gente tem um manejo aqui de cultivo quase mínimo, a gente só prepara, como nós temos um solo bastante arenoso, né, um argissolo e com uma topografia bastante caída, que a gente optou por manter as áreas de topografia mais leve para a cana, para manter ainda a cultura de cana-de-açúcar, não ficar só na seringueira. Então a gente tem um cultivo bem pequeno, a gente só prepara as linhas de plantio e
entre linhas, né, a gente trabalha com roçadeira e as linhas de plantio a gente faz um herbicida, uma roçadeira, então é bem leve a agressão de solo aqui que a gente faz, né, tanto para a parte de solo como para a parte ambiental. Aqui a gente procura conciliar bastante essas tecnologias. A gente está vendo que a plantação está sendo irrigada nesse momento. Como é que é essa irrigação? Essa irrigação aqui a gente implantou, a princípio foi visando um viveiro. Logo que nós implantamos esse talhão, que foi em dezembro de 2007, essas plantas vão fazer 4 anos agora no final de dezembro. Nós introduzimos um viveiro aqui no meio, que são essas plantas, inclusive do lado aqui, são filhas do primeiro viveiro que formamos aqui, em torno de 50 mil mudas. E aí as plantas que estavam no meio pegaram a carona e o resultado é muito satisfatório, entendendo? A gente tem notado a diferença de copa, a diferença de perímetro de árvore é muito maior, muito. Você ganha, lá na frente você ganha quase 2 anos aí de início de sangria. Enquanto a outra você chegaria próximo de 7 anos, essa às vezes com 5 anos e alguma coisa, com uma boa fertilidade, com uma boa adubação, a gente consegue, às vezes já está com exploração financeira viável. Quais os outros cuidados que vocês têm aqui na propriedade? Um dos grandes cuidados que a gente tem também são com tratos culturais, né? Capinas, né? A cultura não suporta muita erva daninha, adubações e até alguns clones às vezes necessitam um pouco mais de cuidado na parte de pulverização. Senhor Marcelo, vocês têm problema com o vento aqui? Algumas épocas do ano, normalmente nas últimas chuvas ou no início da parte das chuvas, agora que é outubro, final de setembro, outubro, ocorre algumas rajadas de vento aqui, e que inclusive nesse estágio dessas plantas próximos de 4 anos ocorre quebra, principalmente nesse clone. Inclusive essa semana tivemos aí uma quebra de algumas plantas, inclusive tem esse exemplar aqui, quebra mesmo, chega a perder a planta e não há possibilidade mais de fazer o replantio. Isso ocorre, inclusive ano passado houve um vento muito forte aqui no município de Colina, numa fazenda ali com seringueira já velha de quase 40 anos, 50 anos, houve quase uma derrubada, um estrago muito grande. Então o vento não é amigo da seringueira. Mas o que pode ser feito para tentar minimizar esse problema? Às vezes algum quebra-vento aí com alguma planta aí, grevilha, alguma outra, um eucalipto, alguma coisa que possa diminuir, né? Principalmente o vento sul, que vem um pouco mais forte pra gente aqui, que às vezes nem vem com chuva, vem só vento e danifica bastante. Dá dó porque você cuida tanto de uma planta, igual uma criança, depois vê, entendendo? E não tem mais o que fazer. Mas de um modo geral o futuro é promissor. Não, e os estragos também não são, graças a Deus as ventanias nossas não são tão grandes, entendendo? As chuvas trazem mais benefício do que estrago, normalmente. Tá certo. Senhor Marcelo, muito obrigada por ter participado do programa. Sucesso aqui no seu cultivo. Obrigado a vocês que nos prestigiaram aqui nesse dia. Tá certo, boa sorte. E como a gente pôde ver por aqui, todo cuidado é pouco. Por isso, pesquisadores estão fazendo o mapeamento dos seringais paulistas. O objetivo é prevenir contra o surgimento de uma praga que pode derrubar a produtividade da planta. O mapeamento é simples. Com um aparelho GPS, os pesquisadores calculam a localização geográfica da propriedade. Depois recolhem amostras do solo e de raízes das plantas. Essas amostras são enviadas para o Unesp de Jabuticabal e o Unesp de Botucatu. O trabalho será feito em todo o estado de São Paulo. O objetivo é identificar a presença de pragas de solo, principalmente o nematóide, um parasita que em outras culturas suga a seiva da planta e diminui a produtividade. Essa preocupação veio porque tem-se suspeita de que no Mato Grosso do Sul, na maior fazenda de seringueira do país, que está em Mato Grosso do Sul, houve uma incidência de nematóide e essa incidência causou uma diminuição na produção desse seringal. O nematóide é uma praga de raiz que, quando ela afeta, não tem controle químico e acaba sendo difícil a sua erradicação do solo. Nessa propriedade de 72 hectares, a sangria, que é a extração do látex, começou em setembro e deve ser feita até julho do ano que vem. O dono está animado com o mercado aquecido e diz que todo cuidado com as plantas nunca é demais. Hoje essas pesquisas são fundamentais. Prevenção é sempre melhor do que tratar. É, claro, inclusive na doença, por isso que a gente faz de vez em quando um check-up, né? A árvore também.
O Caminhos da Roça recebe agora a engenheira agrônoma Elaine Gonçalves. Ela é especialista em genética e melhoramento de plantas e também trabalha na APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Obrigada pela sua participação hoje aqui. Prazer. A gente sabe que o cultivo de seringueiras é bastante antigo, é histórico aqui no Brasil. Qual a diferença desse primeiro momento do ciclo da borracha para o atual momento? No século XIX, o ciclo da borracha foi baseado no extrativismo. A produção era na região da floresta amazônica, através do extrativismo. E praticamente era o monopólio da borracha, porque o Brasil produzia borracha, então ele colocava os preços que era o Brasil que determinava. Nesse momento, nós temos que competir com os outros mercados, principalmente Malásia, Indonésia, Tailândia. Então hoje a cultura da seringueira ela tem que ser competitiva, nós temos que ter grande produção e nós estamos inovando. Tem muitas inovações, um avanço tecnológico muito grande, principalmente com relação à irrigação e nutrição de plantas. E essas técnicas têm feito com que a gente consiga um retorno antecipado do capital investido e a entrada da sangria da seringueira com redução de até 2 anos. Por que hoje o Brasil importa borracha? Porque o Brasil produz 1/3 de borracha do que ele consome. Hoje a borracha era uma matéria-prima demandada por muitos países e os países se encontram em pleno desenvolvimento. E existe uma escassez de borracha, principalmente pelos grandes países produtores, por causa das intempéries que estão acontecendo. E o Brasil tem como dar conta dessa demanda? Sim, a cultura da seringueira ela está se expandindo para vários estados. Hoje o estado de São Paulo é o maior produtor, né? Ele responde por 60% da produção nacional. E só no estado de São Paulo nós temos 14 milhões de hectares aptos para implantação da seringueira, que nós chamamos de áreas de escape, que são áreas sem restrições fitossanitárias para a implantação da cultura. E somente no estado de São Paulo. Ainda tem Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então é uma grande oportunidade e hoje o Brasil gasta muito com a importação da borracha. Vamos falar de dinheiro, né? Para as pessoas de casa entenderem. Quanto rende hoje a borracha? Olha, nós podemos fazer um cálculo a grosso modo. Se a gente levar em consideração que a média de produção por árvore no estado de São Paulo é 7 quilos por árvore por ano e o preço da borracha a gente colocar em torno de R$ 3,50 o quilo do qual, que é um preço médio, a gente atingiu bem mais que isso. E a gente tirar todos os gastos com mão de obra, insumos, hoje ela estaria dando em torno de R$ 7.500 por hectare por ano. É bom. Rendimento líquido. Quais as tendências para os próximos anos? O crescimento dos plantios de área implantada, principalmente para a gente tentar abastecer o mercado interno, pelo menos isso. E existe previsões de falta de borracha no mundo. No mundo. E aí, será que o Brasil entra nessa corrida? Vamos torcer, né? Elaine, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa. Eu que agradeço, obrigada a você. Tá certo. Você de casa, não saia daí, porque daqui a pouquinho tem Cultura Caipira, aqui no Caminhos da Roça. E, gente, daqui a pouco apareceu lá na frente. Com o bom humor de Barnabé Bate a bota no chão. e a dupla Dani e Diego.